sensação de que os gráficos dos jogos meio que pararam de evoluir? Na verdade, Eu acho que eles pararam de evoluir, galera. Eu acho que os jogos hoje em dia estão entregando uma direção de arte muito genérica. E aí a gente pode ver isso depois naquele outro vídeo lá. O cara tá falando sobre como os jogos estão perdendo a arte em custo do financeiro. os gráficos dos jogos, principalmente dos jogos AAA, regrediram um pouco. Eu sei que essa afirmação é um tanto... Eles estão se apoiando muito na engine pra poder fazer os jogos pra bonitos. isso, e vocês vão Legal isso. vê-las no vídeo de hoje. É sério. Bom, é claro que nós temos aí jogos com gráficos incríveis nessa geração, que realmente brilham os olhos, né? Jogos que realmente são muito bonitos. Mas quando a gente fala do contexto geral dos games, parece que existe um problema com gráfico na maioria dos jogos AAA. Parecem que eles estão meio que congelados. E esses jogos que impressionam... Cara, esse jogo aqui do Matrix é muito brabo. Galera, isso aqui foi renderizado no Xbox Series X. Cara, olha que sensacional, mano, esse gráfico. E isso aqui, na minha visão, é que ia ser a nova geração, tá ligado? Eles estão E esse jogo do Matrix aí, cara, veio e sumiu. Ó. Não, graficamente parece... Na minha visão, isso aqui ia ser o jogo da nova geração, tá ligado? Existe um motivo Mas não, os caras simplesmente, foda-se. Cara, lançar jogo com gráfico esquisito. pra isso acontecer que tá sendo bastante discutido na gringa e a gente vai explorar no vídeo de hoje. Mas olha só, eu sei que você talvez não concorde com nada disso, mas se você parar pra pensar, é difícil você citar jogos dessa geração que realmente parecem jogos de nova geração. PlayStation 5, Xbox Series X, etc. Jogos que não rodariam na geração anterior. Algumas pessoas até dizem que a geração tá meio fraca. Eu, sinceramente, acho até que mais de 80% dos jogos exclusivos O Resident Evil 4 vai ficar calado. Porque ele foi um jogo cross-plataforma, né, mano? Isso é PS4 também. Apesar do PS4 tá fumando uma pra rodar esse jogo. exclusivos de nova geração que foram lançados até agora rodariam tranquilamente na geração passada em uma condição satisfatória, considerando 30 frames por segundo. Eu mesmo, né, galera, já fiz vários vídeos fazendo críticas aos jogos AAA modernos, à indústria dos games moderna, sobre como vários deles estão perdendo para jogos de 10 anos atrás. Rise of Home? A indústria do AAA, ela vive uma crise de criatividade e identidade que eu particularmente nunca tinha visto, né? E aí as pessoas apontam É os lados, porque né? eles estão focando no dinheiro, o que dá certo. Só que o que dá certo não dura muito tempo, porque a galera enjoa. Florida. Que não estão sabendo fazer direito, cara, infelizmente. Queria que soubessem. Não estão sabendo. A busca por gráficos avançados, pelo 4K, só que eu, como eu já falei anteriormente, eu não concordo muito. Eu acho que a busca por evolução gráfica sempre foi algo presente na indústria dos games e nunca foi o problema. Guarda o link aí. Hoje também não é. Mas existe uma evidência técnica muito forte sobre o problema dos gráficos dos jogos modernos e o que anda acontecendo com Caralho, esse é o Silent Hill? está absurdo. Boneca andando todo fudido. Que é a Feão, mano. de otimização dos jogos modernos. Essa discussão da gringa, né, que já faz algum tempo que tá acontecendo, vem falando sobre como as empresas estão falhando na otimização dos jogos grandes e mostrando evidências disso, sobre como muitos jogos AAA estão mal otimizados e de que isso poderia explicar Esse negócio de jogo mal otimizado é uma merda, sabe por quê? Porque os donos das placas de vídeo, vocês podem ver, saiu, ó, RTX 5090, mas saiu com DLSS 4. Olha quantos quadros essa porra tá fazendo. Entendeu, galera? Isso aí é muito ruim. Isso é muito ruim por causa do que acontece. Eles estão se apoiando em tecnologias de geração de frame, para os jogos poderem ter frame aceitável, tá ligado, mano? Ridículo, cara. Os caras estão deixando de otimizar pra poder se apoiar nessas tecnologias. O próprio PlayStation 5 Pro se apoia na tecnologia dessa pra gerar frame, cara. Feão. Feão, cara. O PS4 não usa isso pra poder ter mais frame. O PS4 Pro, no caso, né? Por que o PS5 Pro tem que usar? Feão, cara. problema da indústria, inclusive essa sensação de que os jogos estão parando de evoluir graficamente quando a gente compara com jogos de 10 anos atrás. O que está acontecendo, em tese, seria o seguinte: as publishers, principalmente as grandes, por algum motivo, estão parando de se preocupar em otimizar os jogos. O Forza, Ícaro. Existe uma crença geral de que o jogo sempre... Tem um jogo de corrida da geração anterior que os gráficos são tão brabos que tem detalhes em cada coisa. O Forza 1. O Forza 1 é um jogo já extremamente detalhado. Você lembra quando eu publiquei lá no Instagram que o início do Forza? Cara, aquela cena, seria daquele é o Viper, Dodge Viper, né? Entrando amarelão com preto, entrando assim, cara. Se tem um frame lá, tem uma hora que eles fazem um frame lá dele passando assim de frente. Cara, se me mostrasse essa cena
e dissessem pra mim, ó, Daga, esse carro aqui que filmaram aqui na BR, eu ia acreditar, cara. Eu ia acreditar. Porque o carro tá tão bonito, tão perto, assim, tá tão bonito, tão bem modelado, tão coisa que um jogo lá 2012. Eu ia acreditar, mano. Mostrar só esse frame, tá? Esse frame depois ele muda assim as posições, é videogame. Mas esse frame me engana. Não à toa que esse frame, se eu não me engano, ele é a capa do jogo. Do Forza lá. Rodar. E se 360. rodar, não é preciso se preocupar com isso, porque sempre vai existir alguma ferramenta para contornar a falta de otimização de um jogo. Então, as empresas estão mais preocupadas em contornar a falta de otimização do que necessariamente resolver o problema. E isso com o gerador de frames. Os geradores de frames estão sendo a contornação deles aí. Ou as merdas que eles fazem, né? Isso, obviamente, é uma ilusão, porque a grande verdade é que parte do que fez os jogos impressionarem graficamente no passado é que os desenvolvedores buscavam otimizar os jogos o máximo possível para que sobrassem recursos para implementar outros efeitos visuais, melhorar as texturas, aumentar a vegetação do jogo, melhorar a física, aumentar a quantidade de NPCs, melhorar o draw distance, o que gerava jogos com gráficos impressionantes e fazia a gente se perguntar como aquele jogo rodava naquele hardware. Pô, mano, tá aqui um jogo que vai sair com um gráfico bolado pra caramba. É esse jogo aqui do Death Stranding. Galera, eu comecei a seguir o Hideo Kojima lá no Instagram. Irmão, eu descobri que eu e ele, nós pensamos mais iguais. Não, iguais não, iguais. Mais iguais do que eu imaginava. O cara, tudo que ele compartilha, ele bota uma música, ele não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, caralho. O cara é foda, hein? Porra. Tudo que o cara compartilha, ele bota... Eita, porra, meu microfone broxou. Ele compartilha uma música com uma coisa. Toda vez que eu penso em alguma coisa, alguma cena, alguma temática, alguma foto, eu penso com uma música. É porque eu não boto música em todos os meus stories. Mas eu penso muito, cara. Melhor a física das coisas foram poucos. Melhorar a física das coisas foram poucos. Cara, quem teve uma física muito interessante foi o Starfield. Starfield, ele fez umas coisas interessantes com física. Antigamente havia uma ideia de desafiar os... Mas física puxa muito processador. Por mais que os consoles hoje em dia estejam com processadores melhores, eles têm muita mais coisa para lidar além da física. Como a própria IA dos NPCs que estão cada vez mais esperta, né? Em alguns jogos, não todos. Limites do hardware e mostrar qual jogo era melhor, mais bonito, mais bem feito. E eles geralmente costumavam fazer jogos que exploravam esses limites que eles costumavam quebrar. Eles exploravam esses limites e ainda era bem otimizado. Para mostrar que os jogos eram absurdos, o que gerava experiências visuais impressionantes. Daí a gente olha para jogos que conseguiram esses resultados impressionantes na geração. Olha o tanto de NPC na tela, galera. Isso aqui como processador do caramba. Viu? Come muito processador isso aí, galera. Você não tem noção. Geração passada ou na geração retrasada, e o segredo deles era basicamente otimização e conhecer bem a ferramenta que eles estavam trabalhando. E isso aparentemente vem diminuindo ao longo dos anos. É por isso que tá tendo essa sensação. É porque que eles estão fazendo? As equipes estão aumentando e talvez a mão de obra especializada para esse tipo de coisa esteja diminuindo. Não tô afirmando, tá? Tô especulando. Não à toa que tem tido muita demissão aí. Talvez eles estejam ficando só com a galera que aceita receber menos. Pode ser, mano. Que é uma coisa que eu basicamente nunca vi na indústria, de pegar jogos de vários anos atrás e ficar impressionado sobre como aquilo foi feito naquela época. Como é que eles conseguiram aquele jogo nesse hardware de tal época, com hardware muito menos potente e antigo. Como que é possível? Nossa, olha como esse... Cara, esse jogo, mano. Lindo, olha essas partes desse jogo. Olha, tem que trazer esse jogo do Batman de novo na live, vocês vão amar. Muito bom. Então, meio que diminuiu essa ambição, essa busca por desafiar os limites do hardware, do que pode ser feito naquela máquina, mas não falando apenas sobre gráficos, mas sobre todos os aspectos do jogo. E aí gerou essa impressão de estagnação nos jogos, que acabou se estendendo para a parte criativa, porque desafiar os limites dos jogos impactam diretamente no game design de um jogo. E isso está sendo bastante discutido recentemente. É bastante engraçado constatar isso, mas parece que o problema da otimização também impacta na criatividade. Parece que eles caminham lado a lado e existe uma certa relação entre eles. Tem um vídeo da Gringa onde um cara comenta sobre como muitos aspectos de jogos antigos, de que ele gostava muito, Silent Hill, se tornaram feature porque eram formas deles contornarem as limitações de hardware da época. Citando como exemplo a neblina de Silent Hill. Essa neblina eles faziam pra isso, mas acabaram que usaram como um truque técnico. E eu não sei se vocês sabem, essa neblina aqui, ela tem um truque que na televisão ele fica melhor. E outra coisa, galera, o GTA, vocês lembram quando saiu o GTA Trilogy?
né? O GTA Trilogy ele é um ótimo exemplo de como o draw distance, às vezes ele pode até parecer fazer o jogo parecer que é maior, sabe? No do GTA, no GTA Trilogy, quando eles lançaram sem o draw distance. Então tu subia assim, qualquer canto, tu viu o mapa inteiro. O mapa do GTA San Andreas parecia pequeno, sabe? Porque quando tirava. Agora você jogando ali com aquele draw distance menor, você nem percebia. Você achava que o mapa era imenso, nossa, não sei o quê. Aí sem o draw distance o mapa era pequeno. Os cenários pré-renderizados de Resident Evil, sobre como o LOD do Spyro the Dragon revolucionou a forma como os jogos lidavam com renderização à distância, né, trazendo o conceito de draw distance que impressionou todo mundo na época, e sobre como essa tentativa de desafiar limitações técnicas faziam jogos inacreditáveis. A limitação faz com que as pessoas encontrem formas mais inteligentes de criar algo criativo. A Daga CX 2025. Ficar maravilhados, e que eles sentem muita falta disso nos jogos modernos. Os jogos pararam de desafiar os limites. Os jogos são basicamente a base do que os games construíram ao longo dos anos, e ninguém tenta explorar caminhos desconhecidos. Esse é o Forspoken, né? Ela tá numa posição muito confortável. Cara, esse jogo do Forspoken, ele parece muito legal. Agora, eu tentei jogar ele, mano. Pô, achei muito mal otimizado, sei lá, mano. Ele deu lag aqui na minha placa, viu? Fiquei, porra. Eu não tem esse gráfico todo pra poder ficar coisando. Essa impressão de que os jogos estão meio iguais e tal, porque os jogos têm o mesmo nível gráfico, as mesmas missões, porque o que tá acontecendo é os estúdios estão recebendo quantias milionárias pra Clipado. jogos, estão simplesmente fazendo feijão com arroz, e é isso. Jogos que custaram... O jogo tava virando lavagem de dinheiro, mano. Gráfico que parece começo da geração passada. Sei lá, aí você pega um jogo de 10 anos atrás, nossa, olha como aquele jogo tem um sistema impressionante de destruição. Você pega o Battlefield mesmo, né? O Battlefield 4, destruindo prédio. 2016, e você O tem... Black, eu não vou nem longe. O Black, cara, no Play 2 lá cheio de destruição, que eu, Adago, quando joguei, sabe, recentemente, ano passado, né, fiquei impressionado. Eu, caralho, mano. Que são desse ano, é estranho, né? Você ficar besta com um jogo de 10 anos atrás, sendo que era pra você estar impressionado com os jogos de hoje. Eu nunca vi um negócio desse. Você pega Far Cry 6, por exemplo, e parece que o nível gráfico é o mesmo de 10 anos atrás. Só a textura que tá melhorada e tal. É estranho, né? Mas o ponto é que otimização é um dos grandes atrativos dos jogos AAA, porque a otimização é algo muito difícil, é algo extremamente desafiante, é complexo, era o que separava os jogos AAA dos jogos indie, por exemplo, porque isso costumava quebrar a barreira dos jogos. A otimização é um dos grandes brilhos dos jogos de grande orçamento. Otimizar os jogos, deixar ele mais redondinho pra rodar com aquele gráfico, implica que vai sobrar. É verdade. Você imaginar o GTA San Andreas rodando no Play 2, cara? O tanto de coisa. E detalhe, cabendo aquilo tudo naquele disco de 4.7 GB, cara. Aquilo ali é loucura. Sobrar espaço de desempenho para você deixar o gráfico ainda melhor, colocar mais NPCs, melhorar o tráfego do jogo, melhorar as texturas, efeitos de partícula, que realmente adicionam na composição do cenário, da cena de um jogo, sem ter custos adicionais de hardware. Eu vou pegar o exemplo do primeiro Assassin's Creed 1, né? Sobre como a cidade desse jogo é densa e viva. Eu quero jogar Assassin's Creed, é legal, galera? Esse é um jogo de 2007. Alguns inscritos comentaram, e isso é muito louco. 2007? Pô, eu joguei 2007, cara. Caralho. Eu jurava que era 2010, sei lá. Como uma sequência de Prince of Persia, que era uma coisa que eu já sabia, mas ele também tem muito da insatisfação do desenvolvedor de Prince of Persia, de que ele queria colocar vários NPCs em um dos Prince of Persia e ele não conseguia, porque o hardware limitava ele, mesmo que ele tentasse otimizar de todas as formas. Então, olha isso, cara, que da hora. Essa densidade de NPCs que ficou surreal nesse jogo. Em vez de seguir a fórmula pré-estabelecida, que era a do Prince of Persia, ele decidiu mudar a forma que o personagem escalava, usando os recursos da nova geração, emprestando elementos de parkour, desafiando os limites técnicos de criatividade. Ele ousou desafiar os hardwares daquela época, que era hardware novo, e gerou essas cidades. Olha aí, cara, que da hora, ó. Que tem esse peso, que ajudou a moldar. Ó, aqui você consegue ver na draw distance, quando você vai se distanciando do objeto, se aproximando. Uma vez eu aprendi esse nome, mas eu esqueci. Mas é como se, quanto mais você vai ficando próximo, a modelagem daquele 3D vai melhorando um pouco. Sabe? Vai melhorando. No caso aqui, você vê que de distante, você parar pra ver assim, maximizado como ele fez aqui, tá cheio de erro 3D, né? Um 3D baratinho. Baratinho, isso aqui é um 3D mais capado. As árvores aqui, ó, com os negócios tudo reto, ó. Só que à medida que você vai se aproximando, vai modelando direito. E isso aqui é uma otimização bem feita. É porque você tá nessa distância aqui, o jogo na época rodava em 720p no PlayStation 3, no Xbox. Quem tava rodando essa resolução não via. Aí os caras fazem o equilíbrio, né? Ó, o jogo vai rodar 720p,
né? E nessa resolução, os caras vão conseguir ver até isso. A gente não adianta colocar mais polígono nessa cena, porque aí as pessoas não vão ver. Então vamos fazer um equilíbrio. E uma otimização legal. Certo, de uma forma geral. Porque os caras parecem que otimizam hoje em dia por IA, sei lá, por teste, não sei o quê. Não sei. Olha pra cidade desse jogo. Isso é um jogo de 2007. É claro que esse jogo tem muitos problemas, por isso as pessoas chamam ele de tech demo, mas pra época ele era um jogo impressionante, algo que a gente não tinha visto ainda. Ele era um jogo que desafiava as barreiras dos videogames. Ele é um desafio gráfico, porque o jogo é absurdo. Ele tem um monte de NPC, um draw distance impressionante, funcionando de uma forma fluida, que honestamente eu não tô vendo em jogos de 2024. Por isso esse jogo ele se tornou a base dos próximos Assassin's Creed, 2007, né? É impressionante, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles Não, outro jogo, eu não vou nem muito longe. Outro jogo que disfarçava muito bem o Draw Distance é o Master Wanted. Eu me lembro muito bem de eu jogando Master Wanted e olhando lá no fundo o mapa sendo renderizado. Mas o que é que mascarava bastante esse negócio do Draw Distance muitas vezes na cidade? Os prédios, claro, né, tudo. Mas quando a gente tava naquelas estradas correndo voado, você se lembra que quando você tava lá no Master Wanted, de vez em quando você tá andando lá nas coisas, e aí era pra ser reto, né? Já que era um viaduto, né? Era um viaduto gigante. Mas não, tinha horas que o viaduto subia, descia, sabe? Ele tinha umas... Sabe? Não era reto. Não era reto. Não tinha um retão reto assim no Master Wanted. Sabe? Não tinha uma paradona assim gigante, reta por muito tempo naquele mapa. Não tinha. Por quê? Porque no que você ficava subindo e descendo, você acabava não vendo o que tava sendo renderizado lá atrás. No computador eu conseguia ver, mas era muito lá atrás. Sabe? Era quando eu parava assim pra olhar lá no canto, um detalhe, eu olhava, olha ali, ó, tá sendo renderizado agora. Os jogos, eles sabiam. E aí acabava que ficava legal, você dirigindo lá, pá. Falta de se impressionar com os jogos. Não é porque os jogos não tem mais pra onde ir. Outro jogo assim não era também o Shadow of Colossus. O Shadow of Colossus, ele tinha um brilho assim que cobria Draw Distance. Só que eu nunca joguei o Shadow of Colossus do PlayStation 2. Eu joguei o Shadow of Colossus só no PlayStation 3, aquela versão HD. Joguei pela primeira vez em 2020, se eu não me engano. 2020 foi 2021, acho que foi 2020. E aí, cara, no Shadow of Colossus que eu joguei, ele tinha um Draw Distance abertão. Era abertão. Liga? Mas no PlayStation 2, se eu não me engano, ele tinha uma luminescência assim mais na frente. Aí você conseguia ver, mas era uma luminescência branca assim que tapava muito os negócios dos polígonos se formando. E existem caminhos a ser explorados, só que as pessoas continuam se impressionando mais com jogos antigos. Esse é o Rise of Tomb Raider, eu conheço na hora esse jogo aí. Bastante comentado. O Alan é louco por ele, o Alan. Unreal Engine. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o assunto, né, galera? Mas muitas pessoas estão culpando a Unreal Engine, né? Mas eu acho que é um assunto um pouco complexo. Mas eu também confesso que eu acho bizarro ver estúdios grandes migrando pra Unreal em vez de trabalharem na sua própria engine, como é o caso da CD Projekt Red. A engine da CD Projekt Red gerava resultados lindíssimos com os jogos e que fazia os jogos deles parecerem muito únicos, considerando a época deles, claro, né? Eu não consigo ver motivo pra eles migrarem. Galera, esse Cyberpunk, ele é dublado? Ele é dublado ou é todo legendado? E não faz sentido, eles sabem trabalhar com a engine deles. A Fox Engine da Konami também, eles conseguiam resultados muito bons e que pareciam muito únicos. Eu acho que os estúdios grandes, eles deveriam ter a própria engine, porque eu acho, tá, é um achismo meu, que ter a própria engine ajuda um pouco a gerar jogos com resultados. Mais ou menos. Você ter sua própria engine, cara, pode fazer você ter um jogo melhor, mas vai elevar os seus custos, porque além de você produzir o jogo, você vai ter que dar suporte àquela engine, né? O legal é que os desenvolvedores que estão trabalhando na engine, eles vão chegar pro cara que tá desenvolvendo e vão dizer, ó, eu queria que a engine fosse melhor nisso. O cara dizer, beleza, amanhã a gente lança uma atualização, sabe? Aí eles atualizam o bug lá que estão tendo, e aí o bagulho sai maneiro. O ruim de ser tudo na Unreal Engine é que talvez, olha só, tô falando, eles possam, por exemplo, eles querem resolver um BO, mas não conseguem resolver nessa engine por algum motivo, sabe? É daqui que eles entram em contato com o suporte da Unreal Engine, não sei o que, pra resolver isso. Talvez seja uma burocracia maior do que o cara que já tem a engine na mesma empresa. Pra mim isso aqui faz sentido. Uma coisa que eu não tenho 100% de certeza pra afirmar, mas eu tenho essa impressão. Então, o que parece pra mim é que existe na indústria... Acho que é os dois? A Unreal Engine entrega tudo pronto. Pô, todo mundo que eles forem contratar sabe mexer na Unreal. Então, as pessoas meio que se acomodam. É que nem o lance da edição de vídeo. No negócio da edição de vídeo, tem muita galera que se acostuma com editor de vídeo,
Mas tem aquele editor de vídeo que é o que a galera usa. Por exemplo, eu, Adaga, né, aprendi a editar no Sony Vegas. E gosto muito do layout dele, pra uma coisa mais rápida, assim, pra editar os vídeos aqui do canal, ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais prático. Mas o que é que o padrão hoje em dia das mídias pede? Você editar no Adobe Premiere. Eu não gosto do Adobe Premiere. Eu acho o layout dele muito ruim. Apesar dele ter bem mais recursos. Ele, sem dúvida, tem muito recurso bacana que os Vegas não tem, sabe? Mas o layout dele é péssimo. Eu acho o layout dele, a aparência dele, a thumb dele, é péssima, péssima. Prefiro 1000 vezes do Vegas, que já me dá tudo assim na mão, tá? Não vão mais fundo na criação de um jogo, sobre como ele funciona, etc. Mas eu posso estar falando besteira aqui, tá? Só uma impressão minha. E outra o gráfico do Matrix. bastante interessante que tá acontecendo é sobre o TAA, que é o método de upscaler que causa um blur em vários jogos aí. Eu lembro que eu comentei um vídeo, né, que existem jogos da Unreal que tem meio que um blur e que eu identifico logo de cara que aquele jogo é da Unreal. Esse blur me incomodava, alguma coisa me dizia que esse blur tava maquiando problemas dos jogos e parece que é esse tal do TAA. Eu quero mesmo, viu? A discussão na gringa, né, principalmente entre desenvolvedores mais experientes, de que o TAA, que tá presente em uma porrada de jogo, tá sendo usado para maquiar problemas no desenvolvimento dos jogos. Ou seja, eles ficam ativados? Problemas de otimização nos games, o que afeta diretamente a performance deles. Jogos que poderiam ter outras formas de otimização. Esse TAA aí puxa pra caralho, que quando eu fui testar o Homem-Aranha do Rio aqui no PC, eu botei ele, pô, cara, levou a minha placa de vídeo toda embora. Usassem menos recursos e seriam mais eficientes, né, e estariam sendo prejudicados pelo uso do TAA. Tem um vídeo na gringa, né, que meio que causou essa explosão da discussão sobre o TAA. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas eu precisaria pesquisar mais porque os vídeos que o Gigaton tá vendo. Complicada. Mas o ponto é que existem problemas na indústria dos jogos grandes e eles são bem visíveis, pelo menos na minha opinião. Essa sensação de que os jogos eram melhores antigamente, que tá cada vez aumentando mais, existe sim um aspecto de nostalgia, mas eu percebo que... Mas esse negócio dos jogos estarem assim, galera, foi aquilo que eu falei no meu vídeo. Vocês lembram que eu falei no meu vídeo? O vídeo que eu lancei? Eu lancei um vídeo falando... Ó o card fixado. Eu lancei um vídeo falando sobre o quanto os jogos hoje em dia, eles focam tanto em ter vários recursos, várias coisas pra fazer, esse parkour, animação de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que acabam esquecendo de fazer o principal fator, a diversão, sabe? Principalmente esses jogos como esse aqui, ó, do Forspoken. Pra mim ele é o exemplo. Eu não joguei, tô falando assim, sim. Mas ele me parece, deixando claro, ele me parece ser muito um jogo de estilo Fórmula PlayStation genérico. Mapa aberto, várias coisas pra fazer, tem uma historinha ali de plano de fundo, não sei o que, sabe? Cheio de recursos pra que na hora que você vá vender o jogo ali no trailer, na coisa, você mostre tanta coisa que o cara vai dizer, nossa, esse jogo tem muita coisa, quero comprar. Sabe? E aí tu vai usar as mecânicas que não conversam direito, não sei o que. Na indústria... Acaba não sendo tão divertido. Acaba virando um trabalho 2, uma vida 2, tá ligado? As várias demissões que a gente tem por aí, a quantidade massiva de jogos gigantescos fracassando bizarramente, recebendo financiamento absurdo, que a gente já cansou de falar aqui no canal. E essa quantidade massiva de pessoas buscando entretenimento em jogos mais antigos. Pra mim, isto junto são evidências de que a indústria dos jogos estão com problema. Bom, eu quero deixar bem claro, tá, galera, que esse vídeo não é pra falar que jogo bom é jogo com gráficos avançados. Eu imagino que isso... Mas é também. Pra todo mundo, né? Eu acho que vocês já sabem disso. Tem vários jogos com gráficos muito mais simples e modestos que são simplesmente espetaculares. Olha isso, cara. Jogos feitos por grandes produtoras. Pois é, galera. Esse full é... Pô, quero jogar esse jogo aqui, hein? Ó, que legal essa pintura, cara. Que da hora, mano. Gostei muito. O jogo acaba sendo excelente por causa do gameplay. Não é essa a discussão. Esse full é... Como a indústria do AAA deixou de puxar a indústria dos games pra frente e sobre como o problema da otimização dos jogos é uma consequência desse sintoma que nós já estamos falando há um bom tempo. A indústria tá falhando em ter competência e eficiência pra criar os jogos. E eu também não quero dizer, tá, galera, que antigamente era melhor. Não é essa a intenção. Aliás, mas era, ué. Disso tudo é que você pode simplesmente pegar os jogos mais antigos e jogar, né? E o melhor de tudo, existe uma biblioteca eu acho feião, cara. O cara... Ai, o mundo dos games tá acabando. Oh, não, cara. O mundo dos games não está acabando. Os jogos bons continuam sendo bons, cara. Sabe? Normalmente quem fala esse tipo de coisa é o cara que só consome lançamento. Ah, o mundo dos games tá acabando. Não, cara. Talvez esteja acabando os lançamentos aí que você consome, mas tem tanta coisa aí pra trás que você não tem noção.
foram lançados ao longo dos anos com qualidades absurdas e acima da média, e hoje você paga um preço muito baixo por ele, às vezes até simbólico, né? Como é o caso do Sleeping Dogs e do Batman Arkham Knight, que são jogos espetaculares que já foram Sleeping Dogs? por menos de R$20 em promoção. Aliás, eu diria que nunca compensou tanto ir atrás de jogos mais antigos, de 5, 10 anos atrás. É mesmo, eles estão bem baratinhos, Você viu? encontra Sem falar quando na época não dá de graça. nesses jogos de 5, 10 anos, como a gente vem falando. Eu quero rejogar essa trilogia Tomb Raider. Eu quero rejogar. Que em vez de pagar um valor absurdo em um jogo lançamento, compensa mais em jogar um jogo mais antigo. É o que eu tô fazendo e vou falar pra vocês que tá compensando muito. Os jogos mais antigos estão me impressionando mais do que os novos. Muito louco isso, né? Mas enfim, essa é só uma visão, tá? Eu queria saber o que vocês acham de tudo isso. Mandem aí nos comentários, beleza? Bom, Beleza? então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você Vou deixar um comentário. De Gaton. Gaton, acho que você está certíssimo. Como eu escrevi certíssimo? Nas suas observações games. Realmente tem um lance. Tem um lance sinistro rolando com a otimização. Estão se apoiando muito em geração de frames com o DLSS. Deixa eu só corrigir esse certíssimo aqui, filho. Comentado, galera.